Olá, gente. Esse vídeo é para nos ajudar com relação especialmente à dificuldade que temos encontrado, né? Alguns colegas que não puderam acompanhar o último encontro nosso, talvez no próximo ainda encontrem dificuldades. Então, esse material ou esse vídeo é um resumo do material, do conteúdo que foi tratado na última segunda-feira, não é? E também uma antecipação breve de um próximo material que será ainda tratado nos próximos encontros presenciais. Bem, nós estamos tratando da temática cidadania, compreendendo-a como equivalente à política, não é? E tratamos do material intitulado Liberdade e Justiça, a Importância das Leis. Na sequência, nós tratamos do material intitulado Política e Poder. E também trataremos nesse vídeo do material que tem por título A Democracia dos Antigos e dos Modernos. Então, nesse vídeo, nós trataremos dos materiais que têm por título Política e Poder e a Democracia dos Antigos e a dos Modernos, né, num estudo introdutório comparativo dessas duas experiências democráticas. Com relação ao material que está no Moodle lá com o título Política e Poder, nós podemos destacar algumas informações. Primariamente, as contribuições teóricas, né, ou as referências, né, bibliográficas que compõem esse material. Né? Vasquez em seu A Ética, também o Kenneth Minogue, mais uma vez, agora com a contribuição a partir de Política, uma brevíssima introdução. Também Marilena Chauí com o seu Convite à Filosofia, editora Ática, e também informações e contribuições da professora Ana Maria Brito Sanches, que foi nossa colega aqui no NEC, Núcleo de Ética e Cidadania, do CEFT, né? Centro de Educação, Filosofia e Teologia da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem, nesse material Política e Poder, nós retomamos a discussão sobre o fenômeno da política enquanto uma contribuição grega que buscou se opor às formas de governo despóticas, e essas formas despóticas foram, digamos assim, trabalhadas, né, e bem dissecadas no nosso encontro, cujo material se intitulava Liberdade e Justiça, a Importância das Leis. Mas vale relembrar, né, duas características básicas do poder despótico. Uma delas trata-se de um regime autocrático, ou seja, o governo se gere sem interferência da participação popular. Perdão, estou meio gripado. E a outra característica fundamental é o totalitarismo, né? E esse totalitarismo despótico, característico das primeiras formas de governo, nas primeiras civilizações da antiguidade, é um totalitarismo em que o déspota ou governante de então detinha em suas mãos as esferas de poder da riqueza, né? Ou seja, da terra e da produção que aquela comunidade conseguia fazer surgir, a concentração também do poder ou da autoridade bélica e, por fim, a concentração de um poder de dimensão mais transcendente, que era a autoridade religiosa. Então, o déspota ele enfeixava, digamos assim, essas três naturezas de poder em suas mãos, o que lhe dava uma, digamos, ascendência sobre a vida dos particulares, né, dos indivíduos, uma ascendência ilimitada praticamente. Né? Então, é contra essa estrutura concentradora de poderes que os gregos propõem essa invenção, vamos dizer assim, chamada política, uma forma de romper com essa tríade, né, de concentração de poderes nas mãos dos déspotas. Bem, assim, o material vai nos apresentar 6 características, né, ou 6 traços principais, né, da política conforme a proposição grega antiga, né, de 2.500 anos passados para cá. Essas 6 características vão ser formas ou instrumentos de tentar romper com essa tríade da concentração do poder, ou seja, o poder
o déspota concentrando em suas mãos o poder bélico, o poder das riquezas e o poder dessa esfera mais transcendente da religiosidade. Essas características eu passo agora a nominar, né? A primeira delas, a separação da autoridade pessoal privada do patriarca, separada então do poder impessoal público pertencente à coletividade, né? Então, separação entre público e privado. Se você lembrar bem, ou se você consultar a gravação da aula que tem o material Liberdade e Justiça, a Importância das Leis, você vai se lembrar que tanto Kenneth Minogue como o Norberto Bobbio vão traçar como principal elemento para evitar um totalitarismo, né, no exercício do poder, né, seria traçar com clareza os limites entre as esferas pública e privada, não é? E os gregos já haviam apontado nessa direção, e não é à toa que o primeiro traço, a primeira característica distintiva da proposta política grega é essa separação, né, que vem descrita nesses termos, né, separação da autoridade pessoal privada do patriarca do poder impessoal público, ou seja, o poder público ele é impessoal, ele não se confunde com a pessoa, é o poder do cargo, não do empossado no cargo. Isso pode parecer apenas um jogo de palavras, mas faz toda a diferença, não é? O poder não é do governante, o poder é do governo. O poder não é do empossado no cargo, mas é do cargo que está a serviço da coletividade. É o poder representativo, que representa, portanto, os anseios, ou deve representar os anseios da coletividade, né, do povo que o elegeu. Bem, entendendo assim essa devida distinção entre o público e o privado e entre as distinções que devem ser consideradas entre o governante e a esfera do governo, né, o cargo e a pessoa empossada, segue-se uma segunda separação, uma segunda característica que vem descrita também como separação, já que a ideia é de ruptura, romper com as formas de governo totalitárias, despóticas. A segunda característica é também uma separação. É separação da autoridade militar do poder civil, subordinando a primeira ao segundo, ou seja, separar, não confundir a autoridade militar com o poder civil e subordinar a autoridade militar a este poder civil. Bem, pode parecer que isso não muda muita coisa, porque você pode imaginar, poxa, Jailson, então a autoridade militar não está tão distante, né, do governante, e na prática, sim, a autoridade militar vai dever, hierarquicamente, alguma resposta ao governante, né, mas o governante não é o chefe militar. Ele é o governante empossado na administração pública, representando o poder civil e representando o povo no poder civil. E quando você sujeita ou subordina a autoridade militar a este poder civil, não necessariamente à pessoa que governa, mas ao poder que ali está, você está, em última instância, subordinando a autoridade militar à própria população que é representada no poder civil. Então, diferente da proposta despótica de uso da força para a coerção da população, você tem a sujeição da força aos serviços à população. Então, isso tem grande diferença. A terceira característica é descrita como separação da autoridade mágico-religiosa do poder temporal laico. E isso busca impedir que o déspota, né, o governante, né, se torne divinizado ou tenha poderes, digamos assim, de natureza religiosa sobre a consciência coletiva, né? Então, essa separação da autoridade religiosa do poder temporal laico, a ideia é que a grande preocupação dos gregos, então, não era evitar que ideias, né, e convicções e posicionamentos advindos da esfera da religiosidade popular, né, da religião das pessoas, adentrassem o campo da discussão política. Não era essa a ideia que os gregos tinham em mente, mas o contrário. Evitar que a autoridade pública, o governante, tivesse ascendência e interferência na esfera religiosa, porque isso lhe daria poderes numa dimensão assim que não dá nem para mensurar, não é? Porque ele entraria
na questão da transcendência, né? E da intimidade mais última, assim, por assim dizer, dos indivíduos, né? E isso era indesejável, porque isso lhe dava muito poder. Então, aquela ideia grega antiga de, poderíamos chamar de um primeiro passo na direção da laicidade do Estado, não era evitar que ideias de cunho religioso participassem da administração pública. Pelo contrário, era fortalecer essas ideias e preservá-las da indevida intromissão do poder público, preservá-las, né, dessa intromissão do governante. E aí a ideia de, digamos assim, entender que o poder público ele é laico, né, ou seja, o termo latino, né, para leigo, incompetente, inepto, porque ele é de fato incompetente, inepto, leigo para os assuntos de natureza religiosa. Então, era preservar essa dimensão da experiência humana, né, da indevida interferência estatal. Uma quarta e a quinta também características da política na proposta grega, e eu as trago juntas porque uma depende muito da outra, são as seguintes. Quarta, criação da ideia e da prática da lei como expressão da vontade coletiva. A ideia é que, óbvio, os gregos não criaram a ideia de lei, mas a ideia de lei como expressão da vontade coletiva, sim, é uma inovação grega, por assim dizer, porque até então a lei era a expressão, em última instância, da vontade do governo, do governante ou da pequena elite. Mas essa muito interessante inovação grega não passaria apenas de uma ideia admirável, mas apenas uma ideia, se não houvessem os instrumentos, digamos assim, institucionais para garantir que seja assim. Por isso, a quinta característica, né, nos fala da criação das instituições e funções públicas para aplicação das leis e garantia dos direitos. Então, os tribunais, os magistrados, diferentes formas de poder, né? Então, por exemplo, na nossa experiência no Brasil, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, em que um acaba funcionando como freio e contrapeso do outro, né? Para que as coisas não degringolem e se frustre a ideia de lei como expressão da vontade coletiva e não da vontade do déspota, né? Bem, e a sexta e última característica, que todas elas acabam sendo formas de evitar que o déspota tenha o poder totalitário, ou que o governante tenha o poder totalitário e assim se torne um déspota, é a característica que vem denominada como instituição do erário público ou fundo público, que vai trazer a ideia ou vai esclarecer que as riquezas não estão nas mãos do déspota, não é? Ou do governante. As riquezas pertencem à nação, à coletividade, que chancela a autorização, né? Chancela a autorização tanto redundante, mas que concede a autorização ao governante para uma relativa autonomia na administração desses recursos, mas uma autonomia relativa, ele não pode fazer o que quer, porque aquilo é erário público, ou seja, aquilo é o tesouro da coletividade, e assim você quebra esse elemento de concentração da riqueza nas mãos do déspota ou do governante, né, nesse caso, para que não caiamos numa forma de governo despotista, e assim você tem, por conta dessa noção de erário público, você tem, por exemplo, a base legitimadora, né, dos crimes de corrupção, ou seja, de qualificar como corrupção os crimes de corrupção, né, institutos como teto de gastos e assim por diante, né, e livrando-nos da sanha, né, de poder do governante, pelo menos um instrumento que busca esse sentido. Bem, até aqui nós temos falado de política, não é? Em termos, digamos assim, negativos. Negativos no sentido de que temos dito o que a política não é, ou o que ela busca combater, a que ela quer se opor. Mas em termos propositivos, não dissemos ainda a que veio a política, né? O que ela é de fato. Bem, o Kenneth Minogue, no seu artigo
por que os déspotas não fazem parte da política, ele evoca o exemplo da situação relatada pela tradição hebraica antiga, em que duas moças teriam tido crianças, né, bebês, em períodos, né, correlatos ali, muito idênticos, né, estavam ambas com crianças recém-nascidas, e numa das noites, uma das mães acidentalmente sufocou o seu bebê ao dormir por cima dele. E, bem, percebendo que tinha matado o próprio filho, ela, durante a noite, foi silenciosamente no cestinho em que estava o filho da outra mãe, né, onde estava a outra criança, fez a troca dos bebês e foi dormir. E pela manhã, a outra mãe acordou assustada com o bebê morto no cestinho e reconheceu que não era o seu filho, mas que havia acontecido aquela troca, né? E aí acusou a outra, né, que realmente, né, tinha cometido essa atrocidade, né? E aí ficou aquela briga e ninguém sabia, né, em quem acreditar, se na mãe que estava acusando a outra de ter trocado as crianças ou se naquela primeira que fez de fato a troca, mas ninguém sabia. E aquela indefinição perdurou até que o rei Salomão, né, um dos ícones da tradição hebraica antiga, decidiu o caso, sugerindo o seguinte: nós vamos cortar, né, partir a criança no meio e dar metade, né, cada uma das metades para cada uma das mães. E aí, certo, né, obviamente, que a mãe verdadeira se indignou e disse: não, 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 que a criança fique com aquela mulher. E Salomão concluiu: eis aí a mãe, né, porque uma mãe jamais permitiria que isso fosse feito com seu filho. E ele foi muito elogiado, louvado por sua sabedoria, né, pelo artifício que ele se valeu para chegar na verdade. Bem, mas o ponto dominante não é esse, não é a sabedoria ou não do déspota, mas era explorar o fenômeno segundo o qual um rei, né, no modelo despótico, tinha esse tipo de ascendência e de intromissão na vida dos particulares, dos indivíduos, a ponto de poder propor um absurdo desses, e isso soar, digamos assim, verossímil às populações que recebem essa tradição, ou seja, porque era assim mesmo, né? Independente de se o fato ocorreu ou não, crendo ou não crendo, mas isso tinha que ser verossímil, ou seja, tinha que ser algo típico do que o déspota faria para que a lição de moral prevalecesse, né? Então, é esse tipo de situação. Então, no modelo despótico, por que eu trouxe esse exemplo? Né? Para falar do que a política é agora propositivamente. No modelo despótico, era o déspota, o grande iluminado, que respondia quem era a mãe da criança, não é? A quem a criança pertencia, ou seja, era ele que decidia as disputas internas da sociedade. Na política, esse abacaxi cai no nosso colo. É o cidadão, somos cada um de nós que precisamos responder quem é a mãe da criança. Essa é que é a questão. Então, a política acaba sendo esse caminho, esse meio pelo qual nós podemos expressar nossas diferenças e sanar nossos conflitos sem o apelo necessário à violência, né? A política acaba sendo a arte de dirimir conflitos ou de nós mesmos, pela via do debate, pela via do convencimento, pela via da força política mesmo, definirmos e respondermos nós mesmos, sem apelar ao déspota esclarecido, mas nós mesmos podemos responder quem é a mãe da criança, né? Então, essa acaba sendo propositivamente a arte da política, a arte da, digamos, dissuasão, da disputa por poder e assim por diante, né? Nesse sentido, naquela cultura grega, com a criação desse instrumento, né, ou dessas características do instrumento política, surge a ideia do cidadão como esse responsável por responder quem é a mãe da criança, né? Como descascar o abacaxi, por assim dizer. A política entre os gregos era uma nova maneira de pensar, sentir e, acima de tudo, se relacionar com os outros. Os cidadãos tinham riqueza, beleza e inteligência diversas, sim, mas como cidadãos tornavam-se iguais. Todos eram, digamos assim, politicamente capazes, né? Todos reconhecidos como cidadãos, uma vez assim reconhecidos, eram automaticamente reconhecidos como politicamente agentes capazes, né? Aqueles capacitados a responder quem é
afinal, a mãe da criança. Tá? Bem, assim a política era a atividade específica dessa nova figura que surge chamada cidadão. Ela, obviamente, poderia degringolar, ela poderia ruir face à corrupção, a estratagemas, né? Ou seja, a estratégias que viessem a corromper a estrutura política, mas ela não era em si corruptora, essa é que é a diferença. Ou seja, os gregos estavam convencidos de que, embora a política estivesse sujeita à corrupção, ou seja, à corrupção dos indivíduos, né, os indivíduos poderiam corromper a política, mas aquela proposta ela não era totalitária, despótica, ela não era voltada para um tipo de dominação e usurpação das pessoas. Ela poderia ser corrompida e acabar degringolando para isso. Já no regime despótico, não, a coisa já estava montada, né? As estruturas já eram de dominação. Na política, as estruturas voltavam para uma ideia democrática, que poderiam estar sujeitas à usurpação, mas aí deveria haver essa ação usurpadora, né? E assim, pensando, né, no decorrer dos séculos, você vai ter a política se estabilizando, se estabelecendo, como essa forma de saber lidar com as coisas da cidade, da sociedade. Fazer política passa a ser essa forma de nos associarmos e nos organizarmos para resolver as questões da sociedade internamente dividida, porque há muitas divisões, há demandas distintas na sociedade. E aí você vai ter, basicamente, né, a política como, digamos, ações de governo e política como ações da sociedade civil. No primeiro caso, política enquanto ações de governo, você tem a figura do político enquanto um profissional, né, aquele que está eleito, exercendo um cargo, um mandato. No segundo lado, no segundo espectro, né, a segunda modalidade de político, né, a política enquanto sociedade civil organizada, você vai ter aquele sujeito ou aquela sujeita, não é? Aquela pessoa que poderíamos chamar aqui de político por contingência, ou seja, que por causa de uma contingência da sua experiência, né, ela acaba fazendo parte de um grupo que se organiza e gera demandas, né, que faz pressão para que algumas políticas públicas sejam levadas a cabo. Né? Então, vamos pensar assim, um grupo muito forte que tem surgido, né, recentemente é o grupo de pais de crianças que estão dentro do espectro autista. Não é? Então, esses números têm crescido e esses pais têm se organizado como um grupo, né, por conta de uma contingência, né, que lhes afeta diretamente, um grupo que tem procurado se articular, se organizar politicamente e fazer pressão sobre os políticos, chamados aqui de políticos de profissão, né? Ou seja, os que fazem a política no governo, né? A política dos gabinetes. Então, a dinâmica é grupos de políticos por contingência, né? A sociedade civil organizada pressiona os políticos de gabinete, por assim dizer, porque são eles que têm as, digamos, ferramentas da gestão pública, não é? E assim você vê que existe a dimensão aí do poder, né? Um grupo tem o poder instituído, o poder, digamos assim, da máquina pública, o outro grupo tem o poder da pressão, né? Da pressão política. A política, então, vai sempre nos levar à consideração do que seja poder. E uma dica é pensarmos em poder sempre como um verbo, nunca como um substantivo, pelo menos quando o assunto é política, no sentido de que vamos entender como Norberto Bobbio nos informa que falar em política enquanto prática humana conduz, consequentemente, a se pensar no conceito de poder. O poder está ligado à ideia de posse dos meios para se obter vantagem, ou para fazer valer a vontade, de um homem sobre outros. Assim, o poder político diz respeito ao poder que um homem pode exercer sobre os outros no sentido da relação entre governante e governados. Então, é o poder de dissuasão, é o poder de pressão. Então, não é o poder apenas como substantivo, mas é o poder verbo. Eu posso dissuadir, eu posso pressionar, você pode influenciar, você pode fazer pressão e assim por diante. Né? Essa é a ideia, né, do poder na política. Em última instância, né,
o poder político, esse poder concedido aos políticos que gerem as políticas de Estado, é um poder que autoriza-os a agir, às vezes, sobre nós, não é? Em última instância, até fazendo uso da força, né? O Norberto Bobbio vai chamar essa atenção para dizer que o poder público, enfim, fundamenta-se sobre a posse dos instrumentos através dos quais se exerce a força física, armas de todo tipo e grau. É o poder coativo no sentido mais estrito da palavra. E mais do que isso, o poder político detém um monopólio da força. Não só ele tem autorização para o uso da força, mas só ele o tem, sua exclusividade, né? Com o consentimento nosso, da sociedade organizada. Prosseguindo ainda neste material, intitulado Política e Poder, Bobbio vai nos dizer que os fins da política são tantos quantas forem as metas a que um grupo organizado se propõe, segundo os tempos e as circunstâncias. Porém, um fim mínimo à política é a manutenção da ordem pública e a defesa da integridade nacional. O que esse parágrafo quer dizer é que, se os grupos de políticos por contingência, né, os políticos da sociedade civil organizada, não se articulam e não pressionam os políticos, por assim dizer, de gabinete, né, este último grupo, os políticos da máquina pública, né, do gabinete, não vão fazer mais do que manter a máquina funcionando. Né? Novas demandas deverão surgir exclusivamente, né, essa é a dinâmica, dos grupos de políticos por contingência, da sociedade civil organizada. São eles que colocam os outros para trabalhar, por assim dizer, e assim a dinâmica política se estabelece. Na política, diz Bobbio, expressa-se abertamente a atitude dos grupos sociais, determinada por diversos interesses e particularmente pelo econômico, com relação à conquista ou à conservação e exercício do poder estatal. O que ele quer dizer com isso não é que esses grupos de políticos de contingência, né, a sociedade civil organizada, eles estejam interessados em dinheiro. Bem, estão, mas não dinheiro para si. A ideia é que toda política, né, visa garantir direitos e todo direito custa caro. Essa que é a questão. Todo direito vai demandar uma fatia do erário público. Né? Por mais rica que seja uma nação, ela nunca terá riquezas suficientes para atender todas as demandas, porque as demandas são muito diversas na sociedade. Então, vai ter aquela briga por uma fatia do queijo, né? Uma fatia aí do erário público, né? Do cofre da nação. Então, digamos que aquele grupo de políticos por contingência, sociedade civil organizada, formado por pais de crianças autistas, consiga pressionar, né, os políticos de gabinete a tal ponto que seja sancionada uma lei municipal em São Paulo, obrigando ou determinando que até 2030 todas as escolas da rede pública, da rede municipal, precisam estar devidamente adequadas e adaptadas para uma política de inclusão, né, nas escolas e para o atendimento das crianças que estão dentro do espectro, né, do transtorno do espectro autista. Né? Bem, isso gera muita demanda de recursos, né? Isso é muito caro. Tem que mudar a estrutura das escolas, tem que contratar pessoal, tem que capacitar o pessoal que lá já está. Uma série de medidas muito onerosas tem que ser tomadas. Então, a questão gira em torno de conseguir uma fatia dos recursos, não é? Bem, há ainda uma outra dimensão, não é, de políticos. Tá? Nós falamos aqui dos políticos de gabinete, aqueles que estão empossados de cargos, gerindo a máquina pública, há aqueles que geram demandas para esses, que são os políticos por contingência, né, a sociedade civil organizada, mas, por implicação, então, essa terceira caracterização de político é o político por implicação natural, vamos chamar assim. Lembre, esses três termos, né, político de profissão, político de contingência e político de implicação natural, não estão consagrados na literatura. É só um recurso didático aqui para ajudar você a diferenciá-los. Né? Mas somos eu e você ocasionalmente. Todo cidadão é, por implicação natural, um político, porque, segundo aquela ideia de justiça que os gregos, né, nos legaram já há 2.500 anos, a ideia de justiça enquanto solidariedade, tudo que fazemos ou deixamos de fazer impacta na geringonça ou na estrutura que é a sociedade, para que ela não colapse ou para que ela colapse, né, nós estaremos
digamos assim, contribuindo para o bem ou para o mal desse projeto ousado que é a sociedade, na medida em que atuamos. Então, na nossa tweetada, na nossa manifestação no Face, naquele dia que vamos votar a cada 2 anos, ou nas nossas omissões, bem, em pequenos gestos, na nossa rotina, na forma como interagimos com as pessoas, estamos fazendo também política, né? Por implicação, digamos assim, natural, não é? No exercício dessa nossa vocação universal para a política. Bem, essas são as considerações sobre o material Política e Poder. O vídeo já está ficando um tanto longo e eu pretendo então fazer o seguinte: eu havia criado aqui a expectativa de falarmos sobre o outro material intitulado Democracia dos Antigos e Democracia dos Modernos, mas eu vou fazer um outro vídeo, senão fica longo demais, é cansativo, né? Quero agradecer sua atenção, você que assistiu até aqui, e desejar àqueles que estão assistindo porque não puderam estar presentes por causa da infecção, né? Que tenham um bom restabelecimento da saúde, tá bom? Um cheiro na testa, só coisas boas. Se você assistir esse vídeo ainda durante o feriado, uma boa continuidade aí do feriado para você. Saúde, só coisas boas. Até logo.